Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, os colegas, participantes aí, do curso de matemática. Quero agradecer, as boas-vindas novamente ao professor Aldir, à professora Luciana. Nós agradecemos por vocês terem lido e participado na pré-banca e também estar participando agora na banca final. Então, a gente fica muito agradecido, pela colaboração de vocês, por aquilo que vocês já colocaram na pré-banca e a Alciane, juntamente comigo, a gente tentou ali captar todas as sugestões e colocar ali para essa versão final. E neste momento, então, eu vou passar a palavra para a Alciane. Então, nós teremos agora a apresentação da acadêmica Alciane Maria Santos do Nascimento, que vai fazer uma apresentação, a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Um breve comentário sobre a pandemia e as condições de vida da população brasileira no ano de 2020. Então, Luciane, você vai ter de 20 a 25 minutos para fazer sua apresentação, fique à vontade. Tá ok. Professor, eu vou compartilhar a tela. Boa noite a todos, né? Vou compartilhar a tela e quando tiver ok, se tiver aparecendo aí, o senhor me comunica, por favor. Está tudo ok com a apresentação? Sim. Tá. Então, boa noite a todos. Me chamo Alciane Maria Santos do Nascimento. Vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Um breve comentário sobre a pandemia e as condições de vida da população brasileira no ano de 2020. Quero agradecer a presença de todos, em especial do meu orientador Júnior César, e também da minha banca examinadora, professora Luciana e o professor Aldir. O que me motivou, então, na escolha desse tema foi a curiosidade de saber como que estavam vivendo as pessoas que perderam seu emprego no ano de 2020, ou como estavam sobrevivendo as pessoas que ganham até um salário mínimo. Em reunião com meu orientador, expus para ele a minha vontade de fazer uma pesquisa voltada para esse momento, Ele fez a proposta e até então, a partir dessa proposta, nós fomos em busca para concluir esse trabalho. A problemática, então, da nossa pesquisa é verificar a situação da população brasileira quanto ao desemprego, fome e má distribuição de renda, isso tudo no período de março a dezembro de 2020, de acordo com a síntese de indicadores sociais, que é um documento que é produzido pelo IBGE. Esse documento ele é publicado anualmente e ele retrata as condições de vida da população brasileira de acordo com alguns indicadores, como desemprego, renda, educação, entre outros. E esse documento ele foi de suma importância para a conclusão desse trabalho. O objetivo geral é analisar e diferenciar o desemprego em relação a gênero e raça, apresentando também o poder de compra do trabalhador brasileiro, segundo o salário mínimo, com dados fornecidos pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIESE, que é um movimento sindical que realiza trabalhos voltados para o mundo do trabalho, E esse documento também foi de suma importância para a composição do nosso trabalho, até porque para analisar o poder de compra, nós utilizamos aí os dados fornecidos pelo DIESE. Em relação à estrutura da nossa apresentação, ela foi estruturada da seguinte forma: primeiramente, vamos apresentar a introdução do nosso trabalho, em sequência, a metodologia utilizada na composição deste trabalho, após o referencial teórico, seguida a análise e os resultados, as considerações finais, e para finalizar,
as nossas referências. Na introdução, então, do nosso trabalho, nós apresentamos um breve contexto da desigualdade social, porque é um tema que está muito ligado a este trabalho, e todo esse contexto histórico, desde a história da humanidade, foi apresentado com base nos escritos de Tone, 2016, né? E a partir dos seus escritos, compreendemos que a desigualdade social ela é um mal que afeta setores políticos, sociais, raciais, entre outros setores. Né, e ela não surgiu de agora, ela vem de um histórico, né, desde a história da humanidade. Na nossa introdução também, ela é composta pela problemática do nosso trabalho, que já foi apresentada, pela justificativa. Também na nossa introdução temos os objetivos que pretendíamos alcançar com essa pesquisa, a metodologia utilizada, e para finalizar a nossa introdução, nós também apresentamos a estrutura do nosso trabalho. A metodologia, então, quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde o pesquisador ele tem total liberdade para fazer as interpretações com base nos dados coletados. Quanto aos procedimentos, trata-se de uma revisão bibliográfica, né, fundamentada em documentos relevantes já publicados, como artigos, livros, entre outros exemplares, e também uma pesquisa descritiva, que é onde o pesquisador atua como observador, né, ou seja, os resultados são com base na coleta de dados. E antes, assim que a gente definiu que trabalharia com esse tema, o professor, meu orientador, me mandou alguns vídeos, alguns artigos, para que eu me familiarizasse com esse assunto. E, em sequência, a gente fez pesquisas, né, no Google Acadêmico e no Script, fizemos leituras de vários artigos, selecionamos apenas aqueles artigos que seriam de suma importância, que agregariam conhecimento ao nosso trabalho. Então, no nosso referencial teórico, no subtópico 1.1, nós apresentamos um resumo da pandemia da Covid-19 no Brasil, no ano de 2020, né, que foi um vírus que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, em 2019, e esse vírus logo se espalhou pelos demais continentes, né. Até então era uma epidemia, mas a partir do momento que ele se espalhou, e isso rapidamente, então, em 11 de março, a OMS reconhece a disseminação desse vírus como pandemia. Aqui foram alguns das fontes que utilizamos para apresentar esse subtópico sobre a pandemia, que foi a Organização Mundial da Saúde 2021, a Organização Pan-Americana da Saúde 2020, Venerc e Carvalho 2020, e também sites, né, como Fiocruz e Ministério da Cidadania, porque é um momento que ainda estamos enfrentando e todo o conhecimento, as notícias que chegavam acerca do vírus eram por meio de noticiários, sites, então, por esse motivo, nós utilizamos bastante sites também aqui para fundamentar essa parte do nosso trabalho. Foi um ano atípico, né, um ano que pegou muitas pessoas de surpresa. Nós vamos ver que foi um ano que houve altas taxas de desemprego, que é o que eu vou apresentar a seguir. E foi um ano que pegou muitas pessoas de surpresa mesmo, né, de pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade, só agravaram ainda mais as suas condições. No subtópico 1.2, nós vamos falar sobre a insegurança alimentar. Aqui também são alguns dos autores que utilizamos para apresentar a insegurança alimentar. Paulo Zimmermann, 2021, diz que, nesse contexto pandêmico, a insegurança alimentar ela está associada ao empobrecimento da sociedade, né, que são desafios que colocam a população além de uma crise sanitária, né, que coloca a população em desafios que vão além de uma crise sanitária. Verdun, em 2003, ele classifica a fome como a incapacidade de um indivíduo satisfazer as suas demandas alimentares, incluindo a água, o que compromete a sua sobrevivência física. Já o IBGE, juntamente com a rede PESAM, eles classificam a fome como insegurança alimentar,
que é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos, e existem 3 fases dessa insegurança alimentar, que são elas: insegurança alimentar leve, moderada e grave. A insegurança alimentar leve, para vocês compreender melhor, é quando há uma preocupação em relação à reposição de alimentos e também há uma ausência de uma alimentação variada e saudável. Já a insegurança alimentar moderada é quando o indivíduo ingeriu os poucos alimentos que lhe restam, né, ou deixou de fazer alguma refeição durante o dia, e essa fase atinge os adultos. Já a insegurança alimentar grave está totalmente associada à fome, que é quando o indivíduo não tem alimentos em sua casa, e além de atingir os adultos, essa fase também atinge as crianças, né? E vale ressaltar que existe uma lei na Constituição Federal, deixa eu colocar aqui, a Lei 11.346 de 2006, que ela assegura que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano. Aqui cabe mencionar também que em 2019 houve um desmonte de políticas públicas ocasionada pelo atual governo, que fechou 27 armazéns da Conab, que é a Companhia Nacional de Alimentos, que tem como objetivo intervir no mercado para garantir preços viáveis à população e também garantir renda ao produtor rural, né, uma vez que a Conab ela é responsável por comprar parte dos alimentos que são produzidos aí pelos produtores rurais. No subtópico 1.3, nós vamos falar sobre desemprego e renda mínima, né, para apresentar, porque sabemos que nesse contexto de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e muitas pessoas tiveram que migrar para o trabalho informal em busca de continuar mantendo seu sustento. Apresentamos um breve contexto de trabalho utilizando Marx, né, que ele diz que é um processo entre o homem e a natureza, ou seja, através do trabalho o homem modifica a natureza, né, e de acordo com alguns autores que utilizamos, eles dizem que desemprego é a ausência de um trabalho, ou seja, nós entendemos por desempregado aquela pessoa que não está inserida no mercado de trabalho, né, mas que tem disponibilidade e busca por uma oportunidade. E renda mínima, por sua vez, é um programa de transferência de renda. Utilizei o Ministério da Cidadania 2021 para falar sobre o auxílio emergencial que foi implementado no ano de 2021, visando ajudar as pessoas que foram impactadas, né, com esse vírus, com esse momento de crise sanitária. Esse auxílio emergencial ele foi um apoio financeiro de caráter temporário, com valor de R$ 600 ou 1.200 para as mulheres provedoras da saúde, mas que em setembro do mesmo ano ele passou a ser auxílio emergencial residual com metade do valor do primeiro vigente, com o valor de R$ 300 ou R$ 600 para as mulheres provedoras da saúde. Né? E de acordo com Lázaro, já existe sim programas que visam erradicar a fome no país, como o Bolsa Família, mas que esse programa em si ele não foi suficiente para ajudar essas famílias que estavam aí numa situação precária nesse ano. E outra coisa que é importante mencionar aqui também, que foi um relatório produzido pela Oxfam 2022, com base na revista Forbes, que enquanto tinham pessoas, milhares de pessoas, digamos assim, que estavam enfrentando um momento difícil, com desemprego, fome, entre outros aspectos, esse foi o ano que marcou a classe bilionária, que enquanto tinham pessoas que estavam nessas condições, os bilionários, os ricos, estavam ficando cada vez mais ricos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tabela aqui, esses dados como eu disse, foi feito pelo Oxfam 2022 com base na revista Forbes. E só para vocês entenderem essa desigualdade, como foi gritante, em 2020, né, existem 2.268 bilhões, 2.668 bilionários no mundo,
573 a mais do que em 2020, quando a pandemia começou. Aí temos aqui também os 10 homens mais ricos têm mais riquezas do que os 40% mais pobres juntos. E também o caso do Musk, que foi eleito o homem mais rico do mundo em 2020, que ele é tão rico que se perder 99% da sua fortuna, ele ainda estará entre os 0,001% das pessoas mais ricas do mundo. E desde 2019, o seu patrimônio, né, chegou a aumentar aí em 699%. Então, foi um ano que a classe pobre estava sofrendo e os ricos estavam ficando cada vez mais ricos. No subtópico 1.4, nós vamos falar sobre a inflação e o poder de compra, né, que a inflação é o aumento substancial no preço, o que faz com que haja uma redução do poder aquisitivo da moeda. E a inflação, nós podemos sentir ela bem no início do isolamento social, devido à grande procura de máscaras, álcool em gel, houve um aumento significativo no preço desses itens, né? Também teve outros setores, como o prolífero, o setor de alimentação também, que sofreu um grande impacto com a inflação nesse ano, né? O preço de arroz, o preço de tomate, tiveram preços significativos nesse ano. E o poder de compra, por sua vez, é a quantidade de bens que é possível adquirir com certa quantidade de dinheiro, né? E o que mede justamente esse poder de compra é a inflação, né? Se houve uma redução ou um aumento, que determina para nós isso é a inflação. Já no subtópico 1.5, nós vamos falar sobre o salário mínimo e necessário, né? Que o salário mínimo foi criado pela lei número 185, de 14 de janeiro de 1936, ainda no governo de Getúlio Vargas, né, que tem como objetivo sanar as necessidades básicas, como moradia, saúde, transporte, alimentação, entre outros, né? E o salário mínimo, por sua vez, ele é aquele salário definido por lei, que é reajustado anualmente, e o salário necessário, ele é calculado pelo DIEESE, né, que é o salário que o trabalhador deveria receber para manter as suas necessidades básicas, né, que são alimentação, moradia, saúde, transporte, vestuário, entre outros fatores. Vou mostrar aqui para vocês a discrepância entre o salário mínimo e necessário. Selecionamos o período de março a dezembro de 2020. O salário vigente nesse ano era o salário de R$ 1.045. Aí, por exemplo, no mês de março aqui, o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE para o trabalhador continuar se mantendo, era de R$ 4.483,20, né? Uma discrepância muito grande. E o salário mínimo, ele sofre muitos processos infracionários, e com isso o DIEESE diz que esse salário está cada vez mais difícil, né, do trabalhador continuar se mantendo, e ele está muito longe daquilo que estava previsto na Constituição, que era a pessoa manter suas necessidades de moradia, saúde, né? Então o DIEESE afirma que esse salário mínimo está cada dia mais distante daquilo que foi proposto. No subtópico 1.6, nós vamos falar sobre a cesta básica, que o DIEESE ele faz essa pesquisa, né, acompanha a variação da cesta básica em 17 capitais brasileiras, e com isso é possível também para ele acompanhar o poder de compra, né, do trabalhador brasileiro. A estrutura da cesta básica também é montada pelo próprio departamento, e a quantidade de alimentos ela varia de acordo com as regiões. Aí temos aqui a estrutura da cesta básica, são divididos em 3 regiões, no trabalho certinho, estão definidos os estados que compõem cada região, né? E isso aqui é de suma importância para que nós venhamos entender o tópico sobre o poder de compra. A análise da nossa pesquisa, então, apresentamos aqui um gráfico
sobre a taxa de desemprego no ano de 2020, né? Chegou a marca de 13,9 milhões de brasileiros estavam desempregados nesse ano, e é importante, né, a gente pensar que enquanto haviam 13,9 milhões de brasileiros, o mundo ganhou 573 novos bilionários, surgindo um bilionário a cada 30 horas. E esse mesmo período, enquanto surgia a cada 30 horas um bilionário, existiam também a cada 30 horas milhares de pessoas desempregadas, pessoas em condições de extrema pobreza. E nessa situação, né, existem pessoas tão ricas que se perdesse 99% total da sua fortuna, eles ainda assim estariam no ranking de pessoas mais ricas do mundo, que é como acontece com o caso de Musk, que foi eleito o homem mais rico do mundo em 2020. Aqui nós apresentamos o gráfico da insegurança alimentar no Brasil. Nós vamos focar na fome, que é o que nos interessava a princípio, né? A fome atingiu 9% da população, ou seja, 19,1 milhões de pessoas estavam passando fome, não tinham o que comer, e essa situação só não foi pior devido à implementação do auxílio emergencial, que atendeu 65 milhões de pessoas e cerca de 44,1% dos domicílios brasileiros. E é engraçado também é importante mencionar que nesse mesmo ano, o Brasil ele bateu recorde mundial na produção de grãos, né, que foi um recorde mundial de toda a história da produção de grãos, né, enquanto de um lado eles estavam batendo um recorde em uma produção de grãos, existiam a marca de 19 milhões de pessoas passando fome. E também, né, houve o fechamento, conforme eu já havia dito, de 27 armazéns da Conab, o que coloca a agricultura familiar em ameaça diante dessas ações. A agricultura familiar ela é responsável por cerca de grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, e com isso o país ele fica vulnerável à volta da fome. Vou mostrar aqui para vocês. Em 2004, o Brasil esteve no mapa da fome calculado pela ONU. Né? Nós podemos observar aqui que em 2020 o cenário está muito parecido, né, está em patamares parecidos com o ano de 2004. O mapa da fome ele era calculado pela FAO com objetivos diferentes dos que eram utilizados pela ONU, e a FAO ela não utiliza mais esse mapa da fome como um meio de divulgação para divulgar os dados de fome no mundo. Os dados agora são fornecidos pela rede PESAM, que apresenta para nós essa visão de pessoas que estão passando fome ou que estão em qualquer outro nível de insegurança alimentar. A inflação também em 2020 foi altíssima, né, que foi o que eu falei, houve setores que foram muito atingidos com essa inflação, setores floríferos, alimentação, né, que segundo o IBGE, os preços dos alimentos apresentaram uma alta de 14,9%, ou seja, só os alimentos corresponderam quase metade da inflação no ano de 2020, né? E aqui nós também apresentamos a média dos valores da cesta básica no ano de 2019 e 2020. Como eu disse, o DIEESE calcula acompanha mensalmente a variação da cesta básica, e com isso nós selecionamos o nosso período de março a dezembro, fizemos uma média desses valores para apresentar o poder de compra e para verificar se houve ou não um aumento significativo no preço da cesta básica. E conforme nós vemos aqui, houve aumentos significativos no preço da cesta básica no ano de 2020, o que compromete, né, o salário mínimo aí do trabalhador, das pessoas que ganham até um salário mínimo. Outra coisa que nós fizemos também foi calcular a quantidade de cesta básica que era possível comprar com o salário mínimo, né, também apresentando de março a dezembro. Esse foi a forma utilizada, que é apresentada também pelo DIEESE. Nós podemos observar que de novembro a dezembro o salário mínimo só era capaz de comprar uma cesta básica.
que foi o que eu disse anteriormente, a alimentação, só a alimentação correspondia a quase metade do valor da inflação. Né? E com isso, houve sim, nós podemos perceber que houve uma redução no poder de compra do trabalhador brasileiro, né? Que o salário, como foi dito, está ficando cada dia mais difícil para a mantença digna de um trabalhador. E as nossas conclusões, né, constatou-se que a situação da população ela já era precária antes mesmo dessa crise da pandemia, ou seja, já existia desemprego, já existia desigualdade social, mas essas situações elas foram agravadas, né, de acordo com a pandemia. Houve sim a redução no poder de compra, né, devido às altas taxas de inflação. E nesse ano também se fez necessário, e se faz necessário, né, o uso de auxílios sociais, visando atender as pessoas que estão na camada mais vulneráveis da sociedade, né, que estão a camada mais fragilizada da sociedade. Então, se faz ainda mais necessário o uso desses auxílios. E, para finalizar as nossas conclusões, eu vou falar da importância para a minha docência. Esse trabalho, ele me permitiu a consciência de classe, né? Que é quando a pessoa tem ciência do nível social em qual está inserido. E também para a minha docência como futura professora, eu vejo a importância de se trabalhar com dados reais, né, com dados da realidade voltada para o contexto do aluno. E futuramente eu espero que eu possa apresentar aos meus alunos parte desse conhecimento que eu adquiri aqui, porque como ele me conscientizou, espero que futuramente conscientize meus alunos também em relação à consciência de classes, que eles entendam que esse mundo capitalista ele é um mundo desigual e um mundo injusto. Né? Aqui foram algumas das referências utilizadas na composição deste trabalho. E eu acredito que é isso, e obrigado a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado pela apresentação. Então, nesse momento, a gente vai passar para a banca, né, para fazer arguições e questionamentos, perguntas, sugestões. Né, eu vou começar com o professor Aldir, que é o nosso convidado, né, fora da professor Aldir, por favor, fique à vontade para fazer os comentários. Ok, boa noite para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, né, de fazer parte da banca da Alciane. Agradeço ao Júnior aí, agradeço a Luciana por estar conosco e a Alciane por nos credibilizar de fazer parte da banca. Eu parabenizo, né, como fiz a primeira vez, pela exposição, a brilhante exposição da Alciane. Tenho certeza que vai ser uma grande professora, pela clareza de explicar as ideias, assim. É muito boa, muito bom quando o aluno vai saindo da graduação, assim, fluente no que está dizendo, sabe? Muito gostoso de ouvir e tal. Então, parabenizo muito por essa qualidade, né? Não é que seja rara, mas é muito importante de um professor poder falar com muita clareza sobre o tema que está discutindo e apresentando. Das observações que nós fizemos na primeira atividade, que foi aquela pré-defesa, né, já tem muita coisa feita, assim, né, eu acho que foi feito basicamente tudo, e aí eu vou me reservar a fazer umas observações, assim, que novamente, né, sempre no intuito de que o trabalho fique cada vez melhor, né, eu vou fazer uma passagem rápida aqui sobre isso, né, então, só para eu localizar, eu vou começar pela página 15. As minhas observações são 3, na verdade, eu acho. E aí, a página 15 está na introdução. Aí eu vou ler o trecho, que é para eu dizer exatamente do que eu estou falando. No início da página 15, né? No início da página 15, eu não sei se você vai acompanhar aí, ou o Júnior, né? Mas no início da página 15, na introdução ainda, eu vou ler o parágrafo, então, para que fique claro o que eu estou dizendo, né? Diante do cenário capitalista,
Tonnet esclarece que, aí abre aspas, né, falando do Tonnet, esta forma de sociabilidade já não tem mais como abrir novos horizontes para a totalidade da humanidade. A concentração brutal da riqueza em pouquíssimas mãos e o cinismo dos que a detêm são apenas os aspectos mais visíveis desse fato. Aí ele fecha aspas. Com base nisso, fica subentendido que é impossível humanizar o capital. Isso é verdade, assim, o Tonnet diz isso. Em outras palavras, é improvável, aí a minha questionamento é com essa palavra improvável. Em outras palavras, é improvável as pessoas terem uma vida verdadeiramente digna sem a erradicação do sistema capitalista. É que o Tonnet, ele não usa a palavra improvável, é impossível. Então, assim, ele não dá chance, assim, para... Quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que... Estou dizendo que o Tonnet não ele, para o Yves Tonnet, para o professor Yves Tonnet, é impossível vida digna dentro do modo de produção capitalista, para a totalidade da humanidade. Então, eu acho que nesse ponto aí, na página 15, obrigado aí, Júnior. Então, aí está aí, ó, é esse parágrafo mesmo, né? Com base nisso, fica subentendido que é impossível humanizar o capital. É isso que diz o Tonnet, assim. É impossível. Então, não é que seja improvável. Improvável é como se sobrasse uma chance, sabe? Aí você diz, não, vamos ajeitar aqui, que quem sabe dá certo. Não, pelo Tonnet, não. Assim, a gente pode até... Ou tira o improvável, assim, uma sugestão é, por exemplo, com base nisso, fica subentendido que é impossível humanizar o capital. Pronto. Agora, o detalhe aqui é que quando a gente coloca isso, assim, essa é uma coisa para vocês pensarem depois, sabe? E quando a gente coloca esse tipo de frase, de afirmação, né, de parágrafo, eu acho, tá, que ele é uma informação muito forte para o que vem depois, no sentido que o conteúdo do trabalho ele é muito de política pública. Política pública é de quem faz o esforço de dar uma remediada na situação, e não de quem está dizendo que é impossível diante do capital. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu estou dizendo assim. Política pública é você fazer o esforço de disputar o Estado para ver se você ajeita um pouco aqui, ajeita ali, para ver se as pessoas param de passar fome, pelo menos. Ou pelo menos passa menos fome, ou enfim. Então, eu tenho uma questão de estrutura do trabalho, você vai entrar nas questões, né, do IBGE, das questões de política para da Conab, vai entrar várias coisas que são políticas públicas fundamentais para quem acha que fazer uma reforma no Estado vai resolver as questões da população. Então, é um grupo que tem até nome para isso, que são os reformistas e tal. O Tonnet não é desse time, eu só estou dizendo assim, eu até conheço o professor Yves Tonnet, é um amigo meu, mas não entra nesse time, ele não entra nesse time, ele diz que é impossível, gente, ó, provar fazer outra coisa. Ele diz assim. Então, vocês decidem se esse parágrafo fica com o Tonnet, ou você pode dizer, apesar disso, eu não sei como é que você vai fazer a conciliação aqui, mas com o Tonnet a história é outra, assim. Mas beleza. Essa é a primeira coisa. A outra está na página 23. Mas ainda a página 23, se o Júnior quiser colocar lá, eu acho que essa observação ela vai poder ser suprimida, né? Assim, porque na 23, no 23, penúltimo parágrafo. No penúltimo parágrafo, você faz uma coisa que até a gente tinha conversado da outra vez, que não é só dizer que aumentou brutalmente a fome no Brasil, né? Não é só isso. É que, curiosamente, no ano em que explodiu a fome no Brasil, a produção de alimento foi gigante. E essa é que é a grande contradição. Aí, como aqui está só descrito, né? Aqui você informa isso. Olha, no ano de 2020, tal. E lá na conclusão, você recupera isso e apresenta a sua análise sobre isso, né? Você diz, olha que coisa aconteceu, né, em 2020. Aí eu não sei, eu achava que aqui caberia alguma coisa, né? Uma contradição e tal. Mas é a questão da natureza do trabalho, a estrutura que você montou, aí você decide depois, né? Eu botaria alguma coisa aí para
porque pode ser que você perca o leitor que não vai chegar lá no final, assim. Aqui você pode dar uma amarrada nele, assim, tipo vendedor de peixe, sabe? Um vendedor de rede. Não sei se você já vendeu rede. Eu já vendi rede, então a gente faz tudo para não perder o cliente, sabe? Então é um pouco nessa direção, assim. Tá. Então era isso aí, né? Mas muito importante isso que você colocou aqui, ó. É uma riqueza essa sua dissertação, uma riqueza. Vou querer uma cópia para mim, só para dizer que eu passei parte da banca, só para contar para os meus colegas, porque é muito rica essa sua dissertação, sabe? Esse negócio dá gosto da gente ler e tal, por conta dessas coisas, tá botando a realidade na mesa da universidade e ela que lute, ela que se vire para aguentar esse abacaxi. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. A outra coisa, só para avançar aqui, na página 24. Na página 24, logo no início. Essa é a página 24. É quando tem a discussão sobre o trabalho. É aí? Professor, bem no começo, eu acredito mesmo. Logo nas primeiras linhas, na primeira linha da página 24. É isso. Aí você voltar um pouquinho, Júnior, só para dizer de onde começa essa história. Aí, acho que você começa com Marx aqui atrás. Aqui. Tá bom aí. O desemprego é um fenômeno que atinge todo mundo, e para compreendê-lo é fundamental retomar o conceito de trabalho. Marx classifica o trabalho como um processo entre o homem e a natureza, ou seja, através do trabalho o homem transforma a natureza. Aí Yamamoto vai dizer outra coisa, assim, que é fundamental para o homem. De novo, ó, Marx faz realmente uma grande discussão sobre o trabalho. Mas o trabalho no capitalismo, para Marx, o trabalho no capitalismo desumaniza em vez de humanizar. Então, eu acho que é outro cara, que é outro cara que eu tiraria, porque o que vem depois está quase pedindo emprego, compreende? E Marx acha que isso desumaniza. Por que ele fala isso? Porque no modo de produção capitalista, o trabalho ele é alheio a gente. Nós não controlamos nada. A gente só obedece, só cumpre ordens. A gente não participa nós não ficamos com o produto do trabalho. Então tudo é alheio a gente. Então é um processo que ele é um pouco embrutecedor, mas isso é uma longa história que não vai caber aqui. Mas eu só quero dizer que eu acho que essa coisa do trabalho aqui, se ficar a partir de Yamamoto, tá bom. Para a natureza, para a estrutura desse trabalho. Porque aí pode ser que alguém ao ler diga, não, mas Marx vai dizer outras coisas assim, né? Trabalho alienado, vai ter um conceito que vai ter lá, trabalho estranhado. E aí vai ser muito pano para manga na minha leitura, que eu acho que seguindo de Yamamoto estaria bom. Eu resolveria o problema dessa forma. Não sei, vocês avaliam, estou só fazendo sugestões assim, né? Outra coisa, né? Página 26. Página 26. Onde tem página 26, acho que é antes. Não? Aí. A incorporação de pessoas, aí. Quer ver? Volta. Aí. Tá vendo esse parágrafo? Ó? A incorporação de pessoas no mercado de trabalho seria uma solução positiva para a redução da pobreza. Porém, o desemprego traz um efeito contrário. Quando a gente diz que a incorporação de pessoas no mercado de trabalho seria uma solução positiva, nós estamos tirando o Tonê da jogada, assim, porque o Tonê ele tem uma crítica radical ao modo de produção capitalista. Então, o Tonê, jamais você vai encontrar um texto do Tonê dizendo que ele está defendendo que as pessoas vão se empregar. Ele quer derrubar o capital. Ele quer arregaçar com o modo de produção capitalista. Ele acha que o modo de produção capitalista ele é obrigado a produzir desigualdades, exploração de trabalhadores. Então, ele não faria. Por isso que eu estou dizendo, né? Para a estrutura do trabalho, ou o Tonê fica de fora, ou então vai ter uma incompatibilidade com essa defesa, sabe? É um pouco só isso que eu gostaria de dizer, assim, né? Tá. E a última, já estou terminando aqui, é coisa pouca. A última é na página 29. A página 29,
quando diz a Covid, pode ir andando aí, se chegar na... Aí, a crise da Covid, aí, mostrou também que há uma desigualdade na distribuição de renda do país. Ó, é só para dizer que não foi a Covid que mostrou isso. A Covid, ela pode ter estraçalhado isso, assim, ela pode ter multiplicado por 1.500. Mas em 2019, antes da pandemia começar, antes da gente ter notícia de pandemia, já tinha 5 brasileiros que tinha renda igual a de metade da população mais pobre. Ou seja, não foi a Covid, não é a Covid que produziu a desigualdade, porque pode dar a impressão que ela mostrou. Eu acho que ela mostrou uma catástrofe humanitária. Eu acho que ela mostrou isso, uma catástrofe humanitária. Ela revelou, talvez, a brutalidade do capital de uma forma que a gente nunca tinha visto, não sei, que no meio dessa desgraça toda surgiu um monte de bilionário e milhões de pessoas passando fome. Então, ela mostrou uma catástrofe humanitária. Mas a desigualdade no país é uma coisa um pouco mais antiga. E, aliás, eu acho que isso foi dito lá no começo. Assim, você mesmo disse isso, que esse é um problema um pouco mais antigo. Então, eu acho que é só para ajustar como é que vai dizer a mensagem sobre a Covid nesse parágrafo, como é que fica, né? Mas, no mais, eu acho que são coisas, você está vendo que são coisas muito pontuais, né? Uma coisa de estrutura mesmo. Então, é um pouco isso. Deixa eu só ver se ainda tinha mais alguma coisa. Tá. Eu fiquei assim, esse negócio de pesquisa qualitativa, assim, é sempre muito interessante. Aí a Luciana pode até dizer o que ela pensa assim depois. Uma pesquisa qualitativa, aí tem uma frase assim, né, que diz assim, né, que o pesquisador ele tem total liberdade. Aí eu disse, nossa, não faça isso com os pesquisadores. Não dê essa liberdade toda, porque senão a gente se ferra. Assim, porque você imagina que o pesquisador tem a liberdade total e ele vai fazer gato e sapato desse negócio da verdade, sabe? É que, assim, a verdade, ela independe de quem está olhando. Assim, ela existe. Né? A catástrofe social no Brasil, ela existe, independe se eu gosto ou não gosto. E ela tem que ser a verdade, independente da minha liberdade de achar, assim, porque senão eu posso dizer, não é assim, não é bem assim, não. Ora, não é bem assim. E é como? Assim, né? Essa liberdade eu fiquei com uma vontade de... Não, mas assim, os livros dizem esse negócio mesmo, é totalmente subjetivo, né? É um negócio que é meio subjetivo e tal, mas é meio perigoso. Assim, eu há de convir que esse negócio de liberdade em pesquisa, gente, bota a gente em maus lençóis pra caramba. Mas é um pouco isso. E é isso, eu já terminei aqui, eu agradeço de novo, parabenizo pelo seu trabalho, parabenizo o Júnior por ter, no curso de matemática, ter tido essa, né, coragem de fazer um trabalho dessa natureza, assim. Bota esse trabalho para frente, faça artigo, vá nos congressos, vá onde for, mostre esse negócio, deixa o povo chateado. Deixa o povo com raiva, não tem problema nenhum, mas mostre esse trabalho assim. É isso, muito obrigado. Obrigado, professor Aldir, obrigado pelas considerações, que com certeza a gente vai colocar na versão final. Obrigado por compartilhar com a gente também alguns aprofundamentos, né, a respeito da leitura de Tornet, de Marx. Então, fica muito agradecido mesmo. Então, para a gente dar continuidade, eu vou convidar a professora Luciana Bertoldi Machado para fazer as considerações, fazer perguntas, questionamentos. Fique à vontade, professora. Obrigada, Júnior. Obrigada, Alciane, professor Aldir, pela companhia também, e aprendizado, né? Porque sempre que a gente está numa banca, a gente tem novos olhares e a gente aprende também, né? Assim como quem está produzindo o trabalho. Bom, o professor Aldir já fez uma fala brilhante aí, né? Acho que já está contemplando bem o todo do trabalho. E eu estou satisfeita com o trabalho. A apresentação foi muito boa, a tua apresentação. Desde os slides limpos, eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente vai apresentar um trabalho, né? Deixar ele limpo, e aí você mostra a clareza do seu trabalho com as suas ideias, e a gente percebe que você entende do que você está falando, tem conhecimento, mostra segurança,
E isso é muito importante, né, para quem faz a pesquisa, para conseguir transmitir aquilo que ele conseguiu desenvolver, né, e as ideias por trás do que ele desenvolveu. O trabalho também já estava bom na pré-banca, e você conseguiu melhorar algo que já estava bom, então, para mim, ficou muito bom o trabalho. Acho que agora é fazer esses ajustes que o professor Aldir sugeriu, e gostei muito da conclusão que você colocou lá no final, né? Assim, como sugestão também ficou muito bacana. Eu acho que deu a cara da Alciane no finalzinho do trabalho e mostrou a que veio, né? Então, concordo com o professor Aldir, eu acho que tem que divulgar mesmo, doa quem doer, quem gosta, quem não gosta, né? E tem que divulgar isso. E realmente vocês tiveram muita coragem de abraçar um projeto desse, mas que é real, né? Infelizmente, a gente fica muito triste de ver os dados que você traz ali, a situação toda, mas é real, e eu acho que essa conscientização é importante para nós, enquanto professores, e você agora, como daqui a pouco, colega de trabalho nosso também, né? Então, parabéns, Júnior, pela condução, parabéns, Alciane, pela escrita, que eu acho que é a parte mais difícil, né? E é isso. Obrigada por me chamar para fazer parte desse momento importante para você, principalmente, Alciane. Parabéns. Muito obrigado, professor Luciano, obrigado pelas considerações, pelas sugestões que, né, foram muito boas e tentou colocar, o Alciano colocou de forma brilhante. Muito bem-vinda, né, as colocações que você fez na pré-banca, então a gente agradece muito por ter participado, estar participando com a gente nessa construção. Agora eu gostaria de abrir para os colegas da Alciane, para os acadêmicos que estão aqui presentes. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma, né, colocação? Fique à vontade, pessoal. Oi, boa noite, saudade. Boa noite, Esther, pode ficar à vontade. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Alciane? Professor Aldir, espontaneidade boa, né? Vim aqui hoje mesmo para prestigiar. Eu sei que é um dos momentos mais importantes e difíceis aí na vida de um acadêmico, eu passei por isso. Meu coração chega a acelerar e fico emocionada aqui com o trabalho da Alciane. Vim mesmo só para desejar sucesso, uma boa caminhada aí. Seja tudo de bom nessa jornada e estamos aqui para o que precisar, tá bom? Te parabenizar, um ótimo trabalho. Você, como sempre, sensacional. Sucesso, viu? Obrigado, Esther. Alguém mais quer fazer algum comentário? Professor. Oi. Oi, Karina, por favor. Eu também só quero parabenizar mesmo a minha amiga de estudo. Só a gente sabe o quanto a gente suou para chegar até tão sonhado TCC, né? Apesar de eu não estar aí para fechar esse ciclo junto com ela, né? Mas desejo todo sucesso, como sempre, a Luciane sempre brilha, né? Sempre dá o melhor dela. Isso é inquestionável. Parabéns pelo trabalho. Nega. Vou falar nega porque a gente tem intimidade, hein? Obrigado, Karina. Alguém mais quer falar? Eu quero falar também. Valquíria, por favor. Também quero desejar sucesso para a Alciane. Eu fico muito feliz, porque ela também foi a nossa companheira de estudo de grupo, e ela sempre deu o melhor para ajudar o próximo. E, assim, eu só quero parabenizar ela pelo trabalho, foi muito bom, e desejar sucesso para ela nessa nova etapa. Parabéns, Alciane. Boa noite a todos.
Quero parabenizar a Alciane, né, e a todos envolvidos por esse trabalho excelente, né? Foi muito suado, porém é muito gratificante, um resultado incrível. E, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês agora é parabéns, sucesso. Obrigado, Alciane. Alguém mais? Então, eu quero fazer um comentário também, então agradecer, né, a Alciane pela confiança na orientação. Na pré-banca, né, eu comentei com o Aldin e o Luciano aqui, quando a Alciane, assim, a gente começou a conversar sobre a orientação, sobre o trabalho de conclusão de curso. A priori, a ideia era trabalhar com álgebra linear, alguma aplicação de álgebra linear. E, em determinado momento, isso já no período ali do início da pandemia, ela disse para mim que não estava muito afim de trabalhar com algo que fosse específico de matemática, de aplicação de matemática, e eu falei, pois bem, eu também não estou muito afim. E dali surgiu a ideia de a gente trabalhar com algo que fosse falando, né, retratando aquilo que a gente estava vivendo, né, no momento ali daquele período inicial da pandemia. E a partir dali a gente começou a fazer esse trabalho. Para mim foi um desafio, né? Foi muito bom porque nesse trajeto eu aprendi muito com a Alciane, a gente teve que pesquisar as coisas, a gente fazia encontros pelo Meet, estava conversando a respeito dos textos, conversando a respeito daquilo que a gente tinha colocado ali para ler, para identificar, procurando os dados. Então, foi um momento que eu aprendi muito, foi gratificante, com certeza, né? A Alciane, ela aprendeu muito também, né? A gente teve essa aprendizagem mútua, então foi muito gratificante, e é gratificante ver, né, como o Aldir colocou, a Luciane também, essa maturidade, essa colocação, essa explanação clara, né, concisa dela na apresentação. Isso é muito gratificante. E também é gratificante ter, né, e visualizar, na verdade, visualizar que ela será uma professora que vai ter, né, essas ideias colocadas ali em relação a discutir com os alunos, né, além de matemática, falar da realidade, daquilo que os alunos vivem. Porque a matemática, ela é legal, ela é bacana, a gente gosta dela, só que ela é apenas, né, ela tenta aproximar daquilo que está na realidade, né, uma mera aproximação, mas a realidade, muitas vezes, dos alunos não vai ser ensinar para eles a multiplicar, somar, dividir, mas ensinar para eles além disso, né? E o além disso é que eles entendam a realidade. Então, isso eu acho que é o mínimo, né, que nós, enquanto professores, precisamos entender para exercer essa profissão. Não é só o conteúdo, não é só aquilo que nós sabemos do técnico. O técnico é importante, mas não é tudo. Então, eu agradeço a banca pelas contribuições riquíssimas, pelas sugestões que também fizeram com que a gente aprendesse, com que a gente melhorasse o trabalho. E agradeço a todos os colegas, né, da UCM que estão aqui, aos acadêmicos de matemática, aqueles que se formaram. Então, eu agradeço a presença de vocês. E esses são os meus comentários, né? Alciane, fica à vontade para fazer um comentário. Nem sei por onde começar, né? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus que me permitiu chegar até aqui, né? Porque passei alguns momentos difíceis
que me serviram também de autoconhecimento, porque eu descobri uma Alciane forte, dedicada, que até então eu não sabia que existia. Todos os desafios foram para o meu crescimento pessoal, né, e profissional também. Eu quero agradecer ao meu orientador, professor Júnior, pela dedicação, pela paciência, né, pelo comprometimento e pelos conselhos que sempre, quando eu estava, professor, está acontecendo isso, ele ia lá e me motivava para não desistir. Né? Eu quero agradecer a minha família que está aqui presente, os que não estão aqui comigo, estão aqui em casa juntamente comigo. Minha família foi a minha base, né, para continuar. Sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha mãe, das minhas irmãs. Quero agradecer também ao meu grupo de estudo, que falaram aqui, a Karina, a Valquíria, a Esther, entre os demais que estão aqui, meus amigos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Quero agradecer a banca, né, a professora Luciana, que é uma pessoa que tem a minha admiração, e eu sempre deixei isso muito claro, respeito e admiração que eu tenho por ela. Professora do meu coração. E obrigado, professora, pelas palavras, obrigado pelas contribuições que agregaram muito ao meu trabalho. Eu quero agradecer ao professor Aldi também, que eu não conhecia e tive a oportunidade de conhecer. Eu falei, professor Júnior, que eu achei ele muito bom. Eu falei, poxa, ele é fantástico. E eu quero agradecer todas as contribuições, né, que agregaram aí ao nosso trabalho. E é isso. Estou muito feliz por estar concluindo essa etapa na minha vida. E é isso. Obrigada. Júnior, Obrigado. Júnior, se você me permitir só uma coisa, é que eu estou sentindo aqui um orgulhozinho de avô, pelo seguinte motivo. É que o Júnior foi me orientando, certo, o Alciano? E você sendo orientando do Júnior, me desculpa aqui a brincadeira, mas eu estou sentindo aqui um orgulho de avô. É como se você fosse minha neta nesse negócio de orientação. Com certeza. Eu vou pedir, né, para fazer aqui as formalidades, né, que foi solicitado pela professora Ana Cláudia. Eu vou pedir para o Aldir e para a Luciana para a gente ir para uma sala, mas podem continuar aqui nessa, só, por favor, fechem a câmera do áudio. Eu vou mandar o link aqui no WhatsApp para vocês.
Eu vou fazer a leitura aqui do resultado. Então, essa é a ata de defesa de trabalho de conclusão de curso de licenciatura em matemática, aos 22 dias do mês de junho de 2022. Reuniu-se a banca examinadora do trabalho apresentado como trabalho de conclusão de curso de licenciatura em matemática de Alciane Maria dos Santos Nascimento, intitulado Um breve comentário sobre a pandemia e as condições de vida da população brasileira no ano de 2020. Compuseram a banca examinadora, eu como orientador, o professor doutor Aldinestor de Souza e a professora mestre Luciana Bertoldi Machado. Após a exposição oral, a candidata foi ouvida pelos componentes da banca, que se reuniram reservadamente e decidiram. Então, a decisão foi de aprovada com o conceito. Então, o conceito que foi colocado pela banca foi esse. Para constar, redigir a presente ata, que, aprovada por todos os presentes, vai ser assinada, né, pelos membros da banca. Depois eu vou poder assinaturas de Luciano. Então, parabéns, Alciane. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. E essa é a sua nota. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, Alciane. Obrigada, professor. Parabéns. Então, eu